Olá, turma! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre crônicas argumentativas. Sei que vocês já estão craques no assunto relacionado à crônica, né? Pelo menos nas suas características principais, como ela vai buscar falar de assuntos do nosso cotidiano, diferenciados assuntos, na verdade. E esse conceito que abrange todo o gênero, que é para falar sobre coisas do nosso dia a dia, expor essas coisas, refletir, na verdade, né? E no caso da crônica humorística, gerar humor por meio de ironia e sarcasmo, né? A gente vai ver um pouco mais especificamente sobre a crônica argumentativa. No vídeo anterior, eu falei sobre a diferença básica entre essas duas crônicas, para vocês perceberem essa diferença, para a gente mudar um pouco o foco, né, da crônica. E aí vamos começar falando sobre as características dela de uma forma sintetizada, né? Basicamente, gente, a crônica humorística, ela deu uma travada aqui, mas foi. As características dela é que, diferentemente das crônicas narrativas, que vão buscar falar sobre alguma coisa, apenas falar e causar reflexão, as crônicas argumentativas, elas não se limitam a contar fatos, mas têm a defesa de um ponto de vista acerca do assunto em pauta. Então, eu vou expor para vocês, eu vou dar um exemplo, vamos fingir que eu sou a cronista, eu vou expor um assunto a vocês, e esse assunto que eu mostrar para vocês, que eu colocar em pauta, eu vou apresentar o meu ponto de vista, o que eu penso sobre ele, e vou tentar defendê-lo, né? Mostrar que aquele assunto ele é relevante para vocês, entendem? Vai ter a minha opinião engajada lá. E para aprofundar, fundamentar esse ponto de vista, o autor deve usar argumentos e fatos. Vou falar fatos verídicos, né? Como é argumentativo, eu tenho que expor fatos, tenho que argumentar, eu uso uma série de elementos coesivos para convencer vocês. Eu uso estratégias argumentativas, na verdade, onde eu vou falar depois para vocês alguns exemplos dessas estratégias, que são exemplos, que são argumentos mesmos, né? Argumentos mesmo. Então, em suma, esses argumentos, essa crônica argumentativa, ela vai ser nada mais do que um relato de fatos do cotidiano, assuntos socialmente relevantes, né, temas contemporâneos, atuais, e vai ter o ponto de vista do autor engajado nela, né, a opinião. Esses argumentos podem ser apresentados de modo pessoal e subjetivo, ou impessoal e objetivo. É muito melhor, eu vou mostrar para vocês um que tem mais um modo pessoal e subjetivo. Quando a gente traz essas marcas da oralidade, essa forma comum de falar no nosso dia a dia, assim, mais próximo do leitor, do público-alvo, fica mais fácil até mesmo do público compreender, na verdade? Então, vai ter esses traços de subjetividade. Não vamos dizer e oficializar que a linguagem predominante nessas crônicas é a linguagem formal. Existe sim, mas como eu estou tentando falar o meu ponto de vista, o ideal é apresentar os traços subjetivos, de modo pessoal. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma crônica bem curtinha, da Mônica Milena, sobre ser adolescente. Qual é o assunto da minha crônica? A adolescência. É um assunto atual, gente, nunca vai cair de moda, né? Essa dificuldade de ser adolescente, de lidar com coisas da adolescência. E aí ela inicia dizendo: ser adolescente não é uma tarefa muito fácil de cumprir. Mas, por outro lado, sabemos que muitas responsabilidades irão surgir, por isso sabemos que teremos de resolver os tais problemas. Uma pesquisa feita nas escolas públicas revela que o foco dessa observação era sobre o comportamento desses adolescentes. Então, gente, aqui ela já expôs o assunto, que é sobre a adolescência, a dificuldade de ser adolescente, que aparecem algumas responsabilidades que antes não tinham na época da infância, por exemplo. E aí vocês têm que resolver esses tais problemas, entre aspas, porque problemas dependem muito do ponto de vista. Ela expõe um fato, fala sobre essa pesquisa, né,
que teve uma pesquisa feita nas escolas públicas revelando que o foco da observação era o comportamento dos adolescentes, como eles se comportavam. Continuando, na entrevista realizada, alguns deles revelaram que não tinham bom convívio com a família, em especial com os pais. Eles reclamam de todos os conselhos que eles dão, acham que os pais são quadrados, que nada de mal vai acontecer a eles e que todos esses conselhos só servem para tomar o tempo tão curto e precioso. Aqui ela expôs alguns motivos e queixas que os adolescentes falaram com relação aos pais, conselhos e convívio familiar. Foi publicado nos jornais e revistas que a maioria dos casos de acidentes com vítimas fatais foi com adolescentes alcoolizados, sem habilitação e principalmente sem autorização dos pais para dirigir. Devido a esses e tantos outros problemas, que devemos cada vez mais lutar com unhas e dentes em busca de solução mais adequada, para que possamos ter uma vida mais digna e tranquila. Gente, qual é a opinião dessa cronista? Ela não concorda com a forma como está sendo realizado o comportamento dos adolescentes, por exemplo, como eles têm se comportado, o que a mídia tem dito sobre isso, ela expõe esses fatos, ela posta vamos dizer, uma solução para eles terem uma vida mais digna e adequada, e aponta um dos argumentos que ela fala, além de defender o seu ponto de vista, que é essa solução, que é buscar a solução, ela fala sobre os acidentes, que muitas vezes há acidentes, né, com esse público, que são os adolescentes alcoolizados, sem habilitação, sem os pais. Então, olha só, os adolescentes se queixam do convívio familiar, dos conselhos que os pais lhes dão, e ela aponta o que acontece em decorrência disso. Acontecem inúmeras, vamos dizer, irresponsabilidades. Os adolescentes fazem coisas contrárias ao que lhes é orientado pelos pais, se queixam dos pais, mas as consequências são muitas vezes fatais. E tudo isso em discordância com os pais. Então fica claro que, não que ela diga que ser adolescente é fácil, mas que muitas medidas devem ser tomadas, porque essa irresponsabilidade adolescente tem gerado sérias consequências. É uma crônica, sim, é curtinha, e ela trata sobre um assunto relevante, um assunto contemporâneo. Ela dá o seu ponto de vista, ela defende ele por meio de argumentos, de exposição de fatos. E são coisas que a gente sabe que realmente acontecem. Então, consiste basicamente nisso. Você vai deixar claro o seu posicionamento sobre o assunto, né? E que ela não fica a favor em nenhum momento do mau comportamento desses adolescentes. Principalmente, ela evidencia na sua conclusão que devemos, um papel de todos, lutar com unhas e dentes em busca de solução mais adequada para que possamos ter uma vida mais digna e tranquila. Aqui ela fala de uma forma bem espontânea, bem subjetiva, fica acessível ao leitor. Então, a crônica argumentativa ela vai tratar de assuntos assim relevantes, assuntos sociais, do nosso dia a dia e atuais, né? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Vamos tentar procurar alguns exemplos de crônicas argumentativas. Lembrando que tem crônicas muito mais complexas, que vai dar uma reflexão, mas vai expor um ponto de vista, e muitas são muito mais objetivas. Muitas não têm esses traços da subjetividade tão explícitos. Algumas nem buscam utilizar termos subjetivos, vão mais para a impessoalidade, mas sempre argumentando, sempre expondo e defendendo o seu ponto de vista, tá bom? Então, até a próxima aula, gente!